noite a todos. Na alegria de estarmos reunidos num país que nos permite liberdade de religião e na alegria maior de falarmos sobre Jesus de Nazaré, o nosso irmão mais velho, que trouxe a Constituição Divina, a moral que quer dizer costumes, bons costumes, e faz parte da nossa caminhada na Terra não sofrer, pagar dívidas, mas sim nos transformarmos moralmente para melhor. Cada reencarnação é uma oportunidade de aprendizagem. Sempre que possível, ao verificarmos na construção de nós mesmos os erros do passado, escolhemos junto às entidades espirituais que velam por nós as lições necessárias à nossa aprendizagem. Mas chegando à Terra, esquecemos, embora tenhamos intuições, não queremos lembrar. E, em geral, reclamamos das lições escolhidas, mais suaves do que as que nós havíamos pedido. E onde vamos encontrar essa Constituição Divina que dizem que está dentro de nós? Está. Já no tempo e no espaço, ela veio sendo apresentada em flashes importantes, luminosas, por vários enviados do plano espiritual superior por Jesus de Nazaré. Lendo, por exemplo, os filósofos, os líderes religiosos, os pensadores, a maioria deles prega o amor. Mas quem conseguiu exemplificar há mais de 2000 anos como devíamos amar o próximo como a nós mesmos? O nosso irmão Jesus de Nazaré. Muitas vezes, o convite foi feito no reconhecimento da importância do respeito e amor ao próximo, que causa o respeito a nós mesmos, porque só nos respeitamos quando respeitamos o próximo e fazemos o bem. Então a consciência nossa se tranquiliza e os erros do passado começam a ser extintos, atenuados, porque o amor cobre a multidão de pecados. Vários indivíduos provam a grandeza e a força espiritual se transformando ao contato com os ensinamentos de Jesus numa encarnação. Não foi assim que fez Saulo, que depois se transformou no grande Paulo de Tarso? Saulo, ele, seguindo a lei mosaica, que se cumprida, causaria uma bela transformação moral, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. A lei estava ali. Saulo conhecia a lei, mas ele era intransigente. Ele achava que só o que ele falasse teria razão. E ficou profundamente irritado quando encontrou o mestre de Nazaré, que diziam que seria o Messias, tão esperado há séculos pelo povo judeu. Saulo não concordou com o Messias pobre, que ele achava até que fosse ignorante, não conseguiu se libertar. Mas antes, para prepará-lo, ele encontrou Estevão, falando na igreja de Pedro. E Estevão falava lindamente, e isso irritou mais Saulo, que inconscientemente ficou com inveja daquele moço que se apresentava como romano e que conseguira levar à igreja de Pedro vários judeus importantes, ricos da sociedade. E ele, na defesa de Moisés, transformou-se num tirano. Ele pensava em torturar, tirar os bens, matar. Eu acho que ele foi envolvido espiritualmente, é claro. Sempre que pensamos mal, atraímos pensamentos maus, acompanhados de figuras necessitadas. E Saulo agia de uma forma terrível, até que, às portas de Damasco, ele encontra o mestre de Nazaré, Jesus, que pergunta com doçura: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nessa hora se inicia a transformação moral de Saulo.
Ele tinha uma base reta. Ele queria agir corretamente, mas ele se confundiu, se irritou, partiu para a ignorância ao ver que um homem simples, cercado por pescadores, estava sendo adorado como Messias de Israel. E então Saulo entrou num estado de tristeza. Saulo fez coisas erradas, mas no encontro com Jesus de Nazaré, as leis mosaicas, tirando as leis poucas que Moisés colocou por ele mesmo, renasceram no coração de Saulo, não matar, e ele matara, e permitira que matassem Estevão, não roubar, ele não roubara, mas permitira que tirassem terras conquistadas pelos indivíduos através do trabalho. E ele ficou tão triste com ele mesmo que ele desenvolveu uma cegueira. Ele não queria ver, não queria se ver, e não queria ver o que ele fizera com todas as pessoas que apenas acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Mas então Saulo, com a força da sua alma, iniciou uma modificação no seu pensamento rígido, permitindo que a flor do amor ao próximo surgisse em seu coração. E ainda mais, ele começou a seguir cada lei moral, inclusive a lei do trabalho. Como ele já não seria mais sabino, ele largara todo o passado de judeu, ele se transformara num outro homem, mas continuava judeu. Ele começou a seguir as leis, não matar, não levantar falso testemunho, lei do trabalho. Ele começou a trabalhar para sobreviver, porque ele disse que não queria que alguém cuidasse das suas despesas, porque ele dizia sempre que era necessário dar de graça o que de graça recebesse. E a transformação moral de Saulo mostra a força de um espírito. E é através do esforço que nós conseguimos extirpar as paixões inferiores e nos transformarmos em indivíduos melhores. E interessante que, na medida em que nos esforçamos para melhorar, atraímos espíritos que também estão nesse esforço, e a união faz a força, e a tarefa fica mais fácil. E essa é a tarefa da Casa Espírita também, unir corações cansados de pequenos erros agora, mas cansados da turbulência da Terra nesse momento magnífico de surgir de um mundo novo. E unidos nós ficamos mais fortes, mais tranquilos, na certeza de que os ensinamentos de Jesus e dos mestres por ele enviado, Buda, Confúcio, Krishna, sacerdotes hebreus, sacerdotes, monges tibetanos, tantos que agiram dentro das leis morais, e o esforço de Paulo nos induz ao crescimento espiritual. E nessa hora em que estamos pedindo auxílio, nessa hora em que nos lembramos de vibrar também por nosso país e pelo planeta Terra, nesta hora nós sintonizamos com as luzes do universo e sentimos que a paz inunda os nossos corações. E Saulo provou, através de um trabalho de muitos anos, que vale a pena se dedicar à divulgação dos ensinamentos do Mestre de Nazaré. Ou outros espíritos preferem o caminho de se dedicarem aos ensinamentos de Buda, na libertação da escravidão aos bens da terra, no desenvolvimento moral que, através da irradiação do nosso perispírito, o corpo bioplásmico, nos torna mais aptos a compreendermos a realidade espiritual e a realidade à nossa volta. E a sentirmos empatia, amor, capacidade de perdoar o nosso próximo, sobretudo trabalhando a nossa transformação moral
dentro do nosso lar, junto aos nossos parentes difíceis. Analisando os seus difíceis não somos nós, porque não por acaso nos reunimos numa família. E como diz Madre Teresa de Calcutá, em geral, partimos animados para a rua, atendendo aos necessitados, para muitas vezes esquecermos que um coração carente e sofredor chora dentro do nosso lado, chora dentro do nosso lar, está chorando ao nosso lado, precisa também de um abraço, de uma palavra de consolo, de convite a uma prece, de convite ao comparecimento a uma casa espírita. Não é por acaso que formamos famílias, não é por acaso que nos reunimos em grupos, e as famílias muitas vezes se repetem através de várias encarnações para que os laços de amor se fortifiquem. Kardec até as classifica em famílias carnais, ligadas apenas por interesses vários, pelos laços biológicos, que se dissolvem assim que chega a morte e às vezes até antes. Famílias mistas, formadas por indivíduos ligados espiritualmente há séculos, mas que recebem também elementos mais difíceis para serem auxiliados, notas que destoam da orquestra harmônica do lar, mas aí está a tarefa, auxiliá-los a também se transformarem na nossa família espiritual. E família espiritual, famílias harmônicas, famílias que se entendem, famílias que se prepararam através das várias encarnações dos séculos, transformando, se harmonizando e vivendo na maior felicidade. Casais que se amam, que se respeitam. Tem um casal já de idade, ela com 92, ele com 94, seu Galves e Nena Galves, e quando o seu Galves olha para a Nena, ele fica tão encantado aos 94 anos, que eu digo, é um casal de uma família espiritual. Vieram dos séculos, e os dois foram se adaptando, e Nena também cuida dele como um filho querido do coração. A transformação moral deve abranger também nossos filhos, principalmente o filho mais difícil, conversando, dialogando, e se necessário, o Espiritismo nunca dispensou o tratamento médico, também com auxílio de psicólogos, psiquiatras, e na casa espírita a desobsessão. E assim vão surgindo grupos que vão se transformando moralmente, permitindo a atuação do plano espiritual superior para que o nosso planeta, muito desgastados por nossos arroubos infantis, por nossa inconsequência. Outro dia eu vi a felicidade de jovens que criaram o projeto Tamar, e que salvaram não sei quantas milhões de tartaruguinhas. Eu falei, este é o mundo que todos nós queremos, um mundo de paz, um mundo de respeito entre os seres humanos, para com os animais, para com as plantas, para com o planeta. E este é o convite que nos é feito a cada encarnação, quando somos preparados para a vitória. Lei de adoração, diz Jung, indispensável para o indivíduo, porque caso contrário, o coração ressequido, amargo, cria problemas, doenças, depressões, tendências ao suicídio. É preciso nos reconhecermos como seres espirituais. Só nos sentimos tranquilos, felizes. Dalai Lama, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, quando compreendemos que somos imortais, que continuamos quando tomba o corpo físico, que tem prazo de validade, alegoricamente falando, e temos a certeza da continuação da vida. A paz entra em nosso coração,
faz muito bem aos nossos espíritos, nós sabemos imortais. E quando de repente um ser amado é levado, sabemos também que ele é imortal. E sonhamos, podemos encontrá-lo em sonhos, e ainda que nós não o encontremos, sabemos que está bem velado pelo Pai, o mesmo Pai apresentado por Jesus na parábola do filho pródigo, que nos entende em nossa fragilidade, mas que dá sempre recursos para nos tornarmos fortes. A lei de adoração é um pensamento de elevação às luzes do universo, é um desprender-se, ainda que por pouco tempo. Com o tempo vamos aprendendo a nos caminharmos mais ligados ao plano espiritual superior, da escravidão ao barro da terra, da escravidão ao corpo físico, da escravidão ao extrato bancário, da escravidão ao poder do ouro, ao poder político, não da política construtora, mas da política destrutiva. A lei da adoração permite a ligação telepática consciente com o Pai, Deus, o Criador, tranquilizando nossos espíritos, fortificando nossas defesas orgânicas, tornando-nos mais alegres, mais felizes, porque felicidade, diz o livro dos Espíritos, é consciência tranquila e ter o necessário. E meu filho falou: mãe, o que é o necessário? Falei: olha, necessário seriam 3 camisetas, 2 calças e um sapato. Ô mãe, mas é duro, hein? Então vai indo devagar, filho. Primeiro não tenha tanto supérfluo, até você chegar no necessário. O importante é aprender a dividir com aqueles que nada têm. O importante é dar oportunidade de trabalho, que é a maior caridade para aqueles que estão tão desanimados consigo mesmos, tão mergulhados em complexos de culpa, que os encontramos caídos, perdidos de si mesmo nas ruas da nossa cidade, em volta das estações do metrô. Precisam da nossa vibração, do nosso amor, do nosso auxílio, e vibrarmos e exigimos por e-mails que essas criaturas tenham acesso a uma fazenda, que morem numa fazenda e vão aprendendo a disciplina, o trabalho, jogos, alegria, música, porque muitas vezes nesta encarnação não tiveram oportunidade sequer de sensibilizar seus corações com a boa música. Faz parte da nossa tarefa. Que bom que nós é que somos convidados a ajudá-los e não aconteça o contrário, nós precisando de ajuda. Com Jesus de Nazaré, aprendemos também a respeitar a lei de reprodução, a respeitar a vinda de reencarnantes à Terra, a não fazermos a esses espíritos que chegam ansiosos por modificarem a própria estrutura moral, a não os despejarmos para mandá-los novamente a um sofrimento até que possam ser tratados, perdoar aquele erro cometido, não fazer ao próximo aquilo que não desejamos para nós. Se queremos respeito, se queremos amor a cada encarnação, se queremos que permitam o nosso nascimento, não podemos agir de forma contrária. E em lei de reprodução, a doutrina é clara: o homem obra com responsabilidade de causa. Tanto o indivíduo humano da Terra deve salvar as tartaruguinhas do projeto Tamar, quanto deve se preocupar com as crianças abandonadas, quanto tem que se preocupar em melhorar a educação das escolas, porque às vezes é a última oportunidade desse espírito para melhorar e continuar no nosso planeta, que está em fases de mudança para melhor. Ah, mas temos tantas tarefas, perguntou uma amiga minha.
Que bom que temos tarefas. Ninguém vai ficar entediado, ninguém vai ficar infeliz como crianças pequenas que ficam perguntando: agora o que eu faço? Do que eu brinco agora? Não é brincadeira, mas é alegria realizar tudo aquilo. E voltando à lei de trabalho, temos também que nos esforçarmos para criarmos uma sociedade onde cada um tenha direito ao seu emprego. E agora eu achei muito interessante a ideia que eu vi ontem na televisão de mais cursos técnicos, de menos investimento em tantas universidades, o caminho do meio, porque um grande número de indivíduos vai ficar muito feliz arrumando um maravilhoso emprego técnico. Todos os empregos são nobres, todas as profissões são nobres. Por que se reverencia um político mesmo corrupto e não se reverencia com a mesma alegria, amor, um gari? Pois eu reverencio o gari e jamais o político corrupto. E esse gari humilde, amanhã no plano espiritual, pode nos auxiliar em nossas aflições. É a essa mudança, essa filosofia maravilhosa de desapego, mas respeito aos bens da terra, de desapego, mas respeito e amor ao nosso corpo físico, mas, sobretudo, de amor e respeito àqueles que dependem de nós para descobrirem alguma alegria na arte de viver bem. E muitas vezes os indivíduos que estão em depressão, quando descobrem que são úteis, às vezes descobrem até se dedicando a um cachorrinho, a um gatinho que depende inteiramente deles. Quantos jovens não entrariam na depressão ou no caminho terrível do suicídio se fossem educados, levados a um lugar onde crianças e jovens com dificuldades dependeriam do auxílio deles mesmos. Se arrumassem cachorrinhos agradáveis, limpinhos, que fossem visitar crianças e idosos em necessidade. Que mundo lindo que tínhamos e não sabíamos quando caminhávamos em conjunto, elementos, indivíduos ainda primitivos, sem a sofisticação da nossa civilização, mas formávamos tribos, amigas, unidas, irmãos, e aos poucos fomos nos desenvolvendo. E agora chegou a hora de unir a esse desenvolvimento tecnológico magnífico o desenvolvimento moral, brilhante, forte, que permitirá que o nosso pensamento entre em harmonia com o pensamento de todo o universo, de todos os nossos irmãos que caminharam mais e que entendem o sentido da vida, que, como disse o mestre de Nazaré, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que desejamos sofrer? Por que inventamos a teoria absurda para fugirmos ao esforço do trabalho por nós mesmos para nos tornarmos úteis à sociedade e trabalho em prol da coletividade? É para isso que novamente formamos como que uma tribo, todos focados num único objetivo: melhorar o seu estado interior. E só o melhoramos através da melhora do nosso pensamento. E só melhoramos quando aproveitamos horas vazias para auxiliar o próximo, mas aproveitamos horas que outrora eram perdidas em novelas bizarras, em novelas absurdas, em novelas que querem acabar com a moral e com a família. Só aproveitamos quando utilizamos esse tempo para ser úteis, desde fazer sapatinhos de tricô para criancinhas que precisam de enxovais, até ir num asilo e conversar com uma pessoa de idade. Aí uma netinha minha falou: ai, mas não aguento, vó. O idoso, eu fui com a minha mãe, ele repete muito. Eu falei: e você não repetiu a vida toda? Vocês, para aprender inglês, ficam cantando música em inglês o dia inteiro. Como não deixar um coitado de um velhinho repetir a família que ele teve, como ele era feliz quando ele era jovem?
e, ao mesmo tempo, procurar alguma coisa que ele goste de fazer. Homem, mulher, que seja... Um dia eu vi na televisão pintando vasos de cerâmica, estavam felizes, porque querem ser úteis. Agora, depois, não joguem o vaso fora, coloquem em algum lugar, doem, porque, às vezes, a insensibilidade é tanta que eu fico parada olhando. E a transformação moral se faz por 2 caminhos: o trabalho e amor ou a dor. Mas por que chega a dor? Primeiro, porque somos desorganizados. O sarampo tinha sumido, voltou, porque os pais decretaram que criança não precisava tomar vacina que dava espectro autista. Poupe-me, né? Faça uma pesquisa, pelo menos no Google, é o mínimo. Na super interessante, faça uma pesquisa e sinta a necessidade de darmos a vacina. Depois, porque não sabemos elevar nossa voz para sermos ouvidos. Hoje eu vi um prédio que estava esburacando tudo, eu falei, o que foi? O prédio é novo, ninguém está morando? Aí o senhor falou para mim, não, já deu problema no encanamento, no esgoto. Eu falei, é claro, ninguém estuda nada, vão ligando todo prédio que chega num esgoto comum. Daqui a pouco vai dar problema. Então, nas menores coisas, há que nos transformarmos para melhor. Olhos mais atentos, porque enxergamos, não é só para ficarmos nos olhando no espelho, que depois, com a idade, a gente nem gosta de olhar muito. Mas nada de botox, hein? O colágeno do amor e da alegria de viver. E em todas as coisas, na conversa com os filhos, como transformá-los moralmente se eles nem nos conhecem? Hoje em dia é assim. Está todo mundo com o computador, não falam, ninguém conhece os amigos dos filhos, não sabem com quem eles se comunicam, é um perigo. A minha netinha arrumou, não sabia se era homem ou mulher, dizia que era mulher, mas ninguém sabe, não sabe se é adulto ou o que é, se é traficante. E ela queria ir para a Colômbia conhecê-lo. Aí meu filho falou, vamos, eu, você e sua mãe. O amigo sumiu, amigo, sei lá quem era, sumiu. Porque ele falou, e se precisar eu vou também com a polícia. Pronto. Mas como vamos transformar moralmente nossos filhos que vieram preparados para a vitória? Uma criançada linda, inteligente, que às vezes eu paro e arregalo os olhos. Eu não acredito no que eles falam. Eu não acredito vendo eles com o celular. Criança de 2, 4 anos sabe muito mais do que eu, o que não é vantagem. Mas é surpreendente. Por quê? Porque vieram preparados. Porque na outra encarnação eram crianças mais normais, mas agora nasceram, fizeram cursos no mundo espiritual, estão mais velhos do que nós, eu, criança antiga. E nós, na outra encarnação, eu que já estou mais perto da saída, poderemos brilhar também. Não é maravilhoso isso? Agora, essas crianças, falta o desenvolvimento moral. E os pais se estimulam. Os pais, eu tenho uma netinha que a menina é que mostra o relógio para a mãe e saem os 3, o pai, a mãe e a filhinha. Falei, mas não pode ela mandar em vocês, tem autoridade. Falei, é importante, antigamente se cuidava do senso de respeito, de autoridade, de amor, e mesmo para não magoar o próximo. Nós não queríamos magoar nossos pais. Agora permitimos que ficasse uma turbulência, que quando encontramos 2 adolescentes, pode ser que uma seja mãe e outra filha, e as 2 se vestindo e disputando a roupa e o penteado. Que mundo é esse? E cabe a nós a mudança, através de pensamentos, de vibrações, de atitudes. Eu já não posso dar muito palpite. Antigamente, eu no shopping ia falar com os pais, agora não mais. Porque estão muito agressivos, não me agrediram porque eu saí de perto. Então, é por pensamento e na nossa família. Reunião de família, desliga-se celular e computador. Tem computador, crianças, tem limite, disciplina, horário.
transformação moral é um conjunto de pequenas atitudes como um quebra-cabeça que forma uma tela luminosa que nos encanta e nos faz bem. Não foi assim que Paulo se transformou no grande Paulo, que compreendeu a importância do trabalho, que voltou a ser tecelão, porque os judeus ensinavam aos filhos uma profissão, e na Bíblia está escrito: mãe, ensine um ofício ao seu filho antes que ele se torne ladrão. Bons pensamentos, lições de moral em Confúcio, em Buda, em todos os filósofos, entre os sacerdotes druidas e na Bíblia. A educação de Jesus, que não precisava, ele veio para ensinar, mas foi primorosa. Ele aprendeu na Torá, ele passava pela sabatina dos sacerdotes judeus. Se ele, que não precisava, teve o apoio de uma família maravilhosa, imagine as nossas crianças, os nossos adolescentes e nós mesmos. Porque muitas vezes encontramos idosos que ainda não entenderam o papel do idoso na sociedade. Estão ainda confusos, agindo como adolescentes de 15 anos. O futuro é de luz, o presente é de trabalho, de amor, de trabalho para si mesmo, de trabalho para a sociedade. Mas o mais importante, nessa sociedade com uma tecnologia incrível, com ligações facilmente realizadas, com processos para conseguir uma saúde melhor, eu vi até agora congelando o câncer na mama, e retirando, sem precisar de tanta quimioterapia, células tronco. Os idosos da manhã não apresentarão o corpo desgastado. Provavelmente eu não sei imaginar como vai ser, não sou Júlio Verne, mas a velhice vai chegar de uma forma mais agradável. Os velhinhos sentem e morrem bonitinhos, sem ruguinha. O mundo novo depende de nós. E lei de igualdade, você me avisa já quando for para encerrar. Quando eu me entusiasmo, eu esqueço lei de igualdade. Livro dos Espíritos, segunda parte, leis morais. Igualdade de direitos, diferença de funções. Igualdades de direito, se bem que existe diferenças no processo intelectual. Por exemplo, eu conto sempre que a minha filha queria que o marido passasse geleia no pão e ao mesmo tempo conversasse, e ele não conseguia. Ele falava para ela: espera um pouco, eu estou passando geleia no pão. Ela falou: pelo amor de Deus, eu faço isso e mais duas coisas. Eu falei: filha, não é que ele é muito inteligente, talvez mais do que nós, mas é outra estrutura do cérebro. O homem gosta de fazer uma coisa a cada vez, mas foca intensamente. A mulher faz várias coisas, é simplesmente igualdade de direitos, diferença de funções. Hoje alguns querem ficar grávidos. Por favor, deixe esse processo para mulheres. Vamos ficar cada um na nossa. Podem se amar, podem casar, problema deles e dos adultos. Mas gravidez deixa para nós, senão daqui a pouco vão nos tirar tudo. E através das leis morais, nós vamos descobrindo o encantamento de viver. Através do conhecimento de pessoas que estão se esforçando para aproveitar esta encarnação preciosa. Cada encarnação passa num sopro, mas é sumamente preciosa para conquistarmos a felicidade. Ninguém julga o ser, diz meu pai no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, mas nós mesmos é que nos julgamos. Deus é o pai da parábola do filho pródigo. Deus é o pai da ovelha perdida, o pastor da ovelha perdida. Deus nos compreende em nossa fragilidade. Não nos criaria frágeis para depois nos castigar. Mas somos nós
que depois do desencarne sentamos e vamos pensar no que foi feito, como agimos. Hoje já fazemos isso, às vezes sem querer magoamos alguém e ficamos preocupados até pedir desculpas e deixar tudo iluminado, tudo em paz. Mesmo com cachorrinhos, com gatinhos, eu tenho visto senhores abraçando, beijando, e um no condomínio meu pedindo desculpa quando pisou na pata do cachorrinho. E eu disse, que mundo lindo que vem aí. Ainda em alguns lugares da Coreia, come o cachorrinho, tanto quanto nós no Brasil comemos as vacas sagradas na Índia. Mas, por enquanto, se não me engano, é a 683 do Livro dos Espíritos. Para quem necessita, a carne alimenta a carne. Agora, ao mesmo tempo, temos que arrumar processos misericordiosos para não judiar daqueles que, além de nos servirem, além de nos amarem, ainda ajudam, auxiliam em nossa alimentação. Logo, o mundo vai se transformar de tal forma que talvez tomemos apenas pílulas, como em algumas naves espaciais. Já pensou que maravilha? Libertação, mas aí não sei os restaurantes. Vão ter que ir para mundos de maior necessidade, as naves espaciais correrão de um lado para o outro, e lá eles poderão colocar seus restaurantes, o McDonald's, e continuar a caminhada. Porque o trabalho faz parte da vida. Se fosse evolução ficar tocando harpa, ninguém gostaria de evoluir. Embora seja maravilhoso, eu gostaria de tocar, mas não pela eternidade sem fazer outra coisa, né? A vida é feita de várias nuances, várias cores, vários indivíduos, uns diferentes do outro, e é isso que nos torna melhores. Então, o convite a evoluirmos é apenas um convite à alegria. E nada melhor do que se sentir bem no nosso querido planeta Terra, em meio à nossa família, com indivíduos mais afins e indivíduos menos afins, desenvolvendo a paciência, o bom humor, a gratidão a Deus, a gratidão a Jesus, a Buda, a Allan Kardec, que reapresentou os ensinamentos de Jesus com tanta propriedade, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. A todos os povos do planeta Terra, cada um contribuindo de uma maneira. E à luz da reencarnação, hoje nascemos no Brasil, amanhã no Canadá ou talvez na África. Podemos mudar de cor e nas várias moradas do Pai, até de forma. Indivíduos completamente diferentes do que somos agora. Há que dilatar nossa maneira de encarar a vida, há que aumentar, estender o nosso modo de pensar para abranger todo esse universo maravilhoso que nos acolhe, que nos aconchega e permite crescimento espiritual. E vamos ler. Eu estava lendo o livro de Tolstói e ele sofreu muito, porque ele não se conformava até, ele precisava de uma terapia, de um antidepressivo, mas na época não tinha. O grande, o magnífico escritor de Guerra e Paz, Ana Karenina, e outros livros, uma inteligência prodigiosa e um amor grande, ele ficou confuso, porque diz ele que havia caminhado perto de Jesus, mas já não compreendera Jesus. Depois de muito tempo, ele renasce e é rico, ele é riquíssimo, mora numa mansão, é consagrado como escritor. E ele começa a se sentir culpado de ver os mujiques, que eram tratados, os servos na Rússia, sem amor algum. Comiam mal, dormiam mal, não tinham roupa para o frio, então ele foi viver entre os mujiques, para providenciar roupa, para esclarecê-lo sobre os ensinamentos de Jesus. Mas aí surgiu um problema maior. Sua esposa Sofia, que ele amava muito, também era nobre e rica. E ela não aceitou uma vida de miséria, nem precisava. Ele também estava exagerando. Ele podia, como a Condessa Paula,
que aparece feliz no livro O Céu e o Inferno de Kardec, ele podia agir como ela. Ela acompanhava o marido nas festas sociais, rica, bonita e feliz. Mas depois levava cestas básicas, alimento para aqueles que nada tinham. Ele não conseguiu. Ele tinha um foco só e acabou até se separando da família e da mulher, sofreu muito, mas agora ele está feliz no mundo espiritual porque ele é bom. E falou que agradece os ensinamentos de Jesus que ele começa a entender e da doutrina espírita, que com a luz da reencarnação, que não fomos nós que inventamos, mais da metade do planeta Terra acredita em reencarnação, com a luz da compreensão da reencarnação, Tolstói diz que compreendeu que cabe ao mais forte amparar o mais fraco, é lei moral, mas que ao mesmo tempo alguns vão se entregar, por enquanto em nosso estágio de evolução, a uma vida mais simples, apoiados por aqueles que podem liderar. Unir todos os corações, não jogar alguém contra alguém, uma classe contra outra classe, um mundo de paz, um mundo de trabalho, um mundo de exigência. Um mundo no qual todos levantam a voz para o bem da coletividade. Este é o mundo que Jesus de Nazaré veio nos ensinar a criar. E nós vamos criá-lo, porque outra lei é lei de progresso. Queiramos ou não, disse um poeta, Deus nos faz amadurecer. Então, melhor será que voluntariamente entremos no meio do exército que caminha em direção à luz, porque somos Deus e somos luzes, somos o sal da terra, fomos criados para salgá-la e vamos transformar a terra num mundo de paz, de regeneração e do amor. Começando a iluminá-lo e colocá-lo em nossos corações, através da leitura constante do livro 3º do Livro dos Espíritos, Leis Morais, dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu adoro ler no Novo Testamento, na tradução de Almeida ou Figueiredo, ou uma tradução boa, porque modernizaram algumas traduções. Ninguém tem direito de fazer isso. Modificar palavra, modificar conceitos, não aceito, não podemos aceitar. Ninguém deve aceitar. Então, não são traduções de espírita, não tem nada com o espiritismo. São da Igreja Católica, mas o mais possível fiéis aos textos, Almeida e Figueiredo. E lá encontramos o convite maravilhoso através, sobretudo, das bem-aventuranças de Jesus de Nazaré. Que possamos finalmente encontrar nesta encarnação a paz, a alegria de viver e a construção de encarnações cada vez melhores, auxiliando os que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. Muito obrigada.